7h39 em Goiânia, de volta, Manhã Sagres. Comigo, Rubens Salomão, com Cileide Alves, a partir de agora em contato com o deputado federal do PT, do Partido dos Trabalhadores, Rubens Ottoni. Deputado, obrigado pela presença aqui na Sagres, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide Alves, todos os ouvintes da Sagres. Uma satisfação poder participar com vocês. Ô, deputado, como é que está a organização da oposição ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso? A impressão é de que o governo muitas vezes tem uma certa desorganização. O próprio presidente falou isso ontem, saindo lá de Israel, né, voltando para o Brasil para articular a reforma da Previdência, que vai buscar inclusive a articulação do próprio partido. Enfim, há essa desorganização, uma busca do governo por consolidar a base, mas e a consolidação da oposição? Só vê uma unidade, uma conversa entre os partidos que fazem oposição a Jair Bolsonaro nesse momento em que ele tem desafios como a reforma da Previdência? Tem um trabalho bem articulado, um trabalho bastante maduro, onde os partidos de oposição acertaram a pauta de trabalho buscando a unificação no enfrentamento de medidas que são contra os interesses da maioria da população. Então, nesse sentido, avançou bastante o Rubens Salomão. Desde o início da legislatura, com muita maturidade, os partidos assinaram na última semana mais um manifesto onde fazem o compromisso de poderem trabalhar juntos na questão da reforma da Previdência, mas não apenas da reforma da Previdência, em todos aqueles assuntos que julgarmos que seja importante uma ação mais unificada, uma ação onde precisamos ter uma unidade maior. Houve uma tentativa de formar uma nova bancada agora, do PT, PDT e qual o terceiro partido? Aqui, nós fizemos aqui, o Cileide, agora na última semana, mais um compromisso onde PT, PSB, PDT, PCdoB, Rede, PSOL vão trabalhar unificados com as suas lideranças, trabalhando uma pauta, trabalhando a agenda, acompanhando cada movimentação do governo para podermos fazer esse enfrentamento no plenário e também na mobilização de rua. É claro que agora o tema principal é o da reforma da Previdência, esse é o tema que chama a atenção e já existe, inclusive, a gente já percebe, uma mobilização maior da sociedade, o interesse das instituições, das entidades em conhecerem um pouco mais essa proposta e é nesse sentido que esses partidos estarão trabalhando de maneira unificada. Pois é, mas essa frente ela ainda não foi formada, né? Porque há uma resistência entre o PT e o PDT. O PDT não está querendo integrar uma frente com o PT. Não, já foi assinado o manifesto da frente, dessa frente dos 6 partidos, na semana passada. Foi lançado esse manifesto do trabalho articulado na questão da reforma da Previdência. Esse trabalho já está sendo avançado. Inclusive, hoje nós temos aqui na Comissão de Constituição e Justiça uma audiência pública importante, onde estaremos recebendo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e onde esses 6 partidos estarão trabalhando de maneira unificada no enfrentamento e no questionamento a respeito daqueles pontos que julgamos lesivos aos interesses da maioria da população. Essa frente ela é para atuar só em relação à Previdência ou ela foi uma frente formal registrada como frente na Câmara? Não é registrada como frente na Câmara. Essa é uma frente política de trabalho de enfrentamento da pauta e da agenda do governo federal. Então, essa é um trabalho político que nós estamos desenvolvendo e mobilizando a partir desta frente política, mobilizando a sociedade e fazendo o enfrentamento e uma atuação de encaminhamento unificado e também de votação unificada no plenário. Pois é, deputado, essa frente existia no ano passado, era a frente de esquerda, que tinha esses partidos todos, no ano passado, antes da eleição presidencial. Na prática, inclusive, falava-se que essa frente, apesar de ter muitos pré-candidatos, ia se unir, ia haver uma unificação, e na verdade não aconteceu isso. A esquerda se dividiu na eleição do ano passado, inclusive com uma certa rejeição de alguns partidos, como o PDT, outros partidos da esquerda, ao PT, por conta dessa postura do PT de insistir na candidatura do Lula. A esquerda se dividiu mesmo existindo essa frente no ano passado. Não é
uma frente que não tem atuação prática, deputado? Não há ainda, e aí minha pergunta mais objetiva é essa, não há ainda uma certa divisão, rejeição dos outros partidos de esquerda em relação ao PT? Isso aconteceu no começo dessa legislatura, os outros partidos se organizando e tentando isolar o PT, deputado? Pois é, esse é o cenário que você está falando desde o ano passado e do começo do ano, inclusive na eleição da presidência da Câmara. Pois é. O momento atual hoje é que, devido aos encaminhamentos do governo federal, dos vários encaminhamentos nocivos aos interesses da maioria da população, isso inclusive favoreceu a unidade desses partidos de esquerda, que deixaram de lado, inclusive, algumas resistências, algumas diferenças que têm, justamente porque entendem que o mal maior é esse que está posto para o país. Esse bate-cabeça do governo federal, ações nocivas aos interesses da maioria da população, agora a reforma da Previdência. Então, esses pontos têm facilitado a superação dessas diferenças e garantir um trabalho unificado. E o grande mote agora é o trabalho para enfrentamento da proposta chamada de reforma da Previdência, que na realidade é uma proposta que de reforma ela não tem nada, porque não tem um ponto sequer dessa proposta do governo que venha para melhorar a Previdência no país. Então, isso tem favorecido e ajudado na unificação do trabalho dos partidos de esquerda. Pois é, deputado, mas essa frente, como o senhor mesmo observa, ela é formada para discutir a reforma da Previdência. Esses mesmos partidos não se reuniram em frente, aliás, houve até uma frente que foi criada sem o PT para atuar na Câmara dos Deputados. E essa realidade não mudou em relação à atuação conjunta fora da reforma da Previdência. Eu acho até que, do ponto de vista estratégico de enfrentamento do governo, é até melhor que nós tenhamos 2 ou 3 frentes de trabalhos diferenciadas e que possam se somar e se unificar na hora da votação. Porque o mais importante é a hora do voto. E na hora do voto, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, a Rede, o PSOL têm votado de maneira unificada. Então isso que é o mais importante em todos os temas que nós temos enfrentado aqui. Essa frente já elencou quais os pontos da reforma vai focar? Sim, a reforma da Previdência hoje, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante do debate na sociedade brasileira. Porque é preciso que a sociedade entenda o que está por trás dessa proposta do governo. Como eu disse, essa proposta de reforma ela não tem nada. É uma proposta que, na prática, ela desmonta o sistema de seguridade social que nós temos no Brasil, garantida pela Constituição de 88, abrindo caminho para um sistema de capitalização que, na prática, é acabar com a aposentadoria pública para abrir caminho para os planos de aposentadoria privada. Um grande negócio para os bancos e um péssimo negócio para a maioria da população. Então, esse vai ser o ponto que nós vamos focar, contrários, inclusive, porque na proposta deles, na proposta do governo, tem inclusive algumas armadilhas que, por exemplo, está se discutindo idade para o trabalhador rural, para o professor, para isso, para acolá, mas o mais grave é que eles tentam tirar da Constituição, na proposta eles tiram da Constituição os reajustes de aposentadoria e possíveis mudanças que venham depois. Então, na prática, levaria para uma legislação complementar a questão da aposentadoria, da Previdência, tirando da Constituição. Isso é gravíssimo. E o outro ponto é a tentativa de mudar o nosso sistema, que hoje é um sistema solidário, onde tem contribuição não apenas do trabalhador, mas tem contribuição da empresa e contribuição do governo para garantir a Previdência Social, para passar para um sistema que é de capitalização, onde a contribuição é apenas do trabalhador. Então, na prática, é apenas uma poupança do trabalhador e que isso levará, com toda certeza, a uma grande pobreza da nossa população. Mas essa parte não foi incluída no projeto. Essa pode até ser a intenção do governo, mas ele não mudou isso no projeto. Sim, esse é o ponto principal do projeto, é a capitalização. Esse é o modelo do Chile, que eles estão querendo implantar. Essa é a coluna vertebral da proposta da reforma da Previdência do governo federal. Hoje, inclusive, nós teremos uma audiência com Paulo Guedes, onde nós estaremos debatendo exatamente isso com ele, mostrando que essa proposta ela é altamente nociva, porque se é verdade que, por um lado, eles buscam conter gastos, cortar gastos,
mas esse caminho de encaminhar a população brasileira, uma grande parte da população brasileira, para a extrema pobreza, é muito grave, porque se você quer, mas precisamos cortar gastos, vamos cortar. A Previdência tem déficit, vamos arrumar recursos para colocar nela. Se é para arrumar recursos, nós temos que buscar aonde? Temos que acabar com a sonegação, temos que buscar receber dos grandes devedores, temos que acabar com a farra das isenções para as empresas. Aí você consegue arrumar dinheiro novo para a Previdência. Se você quer cortar, você vai cortar do trabalhador rural, você vai cortar da professora, do professor, você vai cortar do idoso carente, você vai cortar da viúva, obrigando ela a optar entre a pensão e a aposentadoria. É um absurdo. Se é para cortar, tem que começar pelos privilégios, e privilégio não é no trabalhador rural, não é na professora, não é no idoso, não é na viúva. Tem que começar, para falar em privilégio, tem que começar pelos políticos, pelo judiciário, pelas forças armadas. É esse debate que nós queremos fazer aqui de maneira unificada, PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, fazendo esse debate. Esse bloco tem quantos votos, deputado, hoje? Oi? Quantos votos a frente tem hoje? Não, à frente, esses partidos, eles conseguem reunir cerca de 120, 130 votos, mas nós estamos articulando, evidentemente, com setores de outros partidos, porque essa proposta do governo, ela não tem acordo mesmo entre os partidos que apoiam o governo. 13 partidos que fazem parte do bloco do governo também assinaram na última semana um manifesto onde eles dizem que vão trabalhar de maneira unificada para aprovar a reforma política, a reforma da Previdência, mas fazendo modificações no texto, porque eles não têm acordo também sobre muitos pontos apresentados pelo governo. Então nós vamos buscar nesses partidos também apoiamento para podermos impedir que essa proposta da reforma da Previdência ela seja aprovada no plenário. Agora, pelo que eu li sobre esse assunto, a decisão tomada pelos líderes de partidos na semana passada é em relação a 3 pontos. A desconstitucionalização, que resolveria essa questão aí de tirar da Constituição o reajuste da aposentadoria, o BCP e a redução de idade para trabalhadores do campo. E não se toca nessa questão da capitalização. Esse é um assunto que não foi tratado por essa frente. Porque a capitalização, na realidade, é a grande coluna vertebral da proposta do Paulo Guedes, e que eles aí teriam dificuldade, eles que são do governo, de tentar fazer esse questionamento. Nós vamos fazer esse debate com a sociedade, porque a sociedade precisa saber qual é essa proposta e qual a consequência. E é fácil da gente entender, porque nós temos esse modelo funcionando, não é uma tese. Esse modelo está no Chile, e as consequências para a previdência do trabalhador no Chile nos últimos 20 anos é desastrosa. Então basta a gente ter uma leitura e uma pesquisa a respeito do que está acontecendo lá para saber o que eles estão propondo para o Brasil de amanhã. Deputado, eu estou vendo aqui na proposta do governo que altera aí esse ponto, mas ela não passaria a valer. Ela está o senhor está dizendo, ela está na reforma, mas ela dependeria de outras legislações. Isso não é uma garantia de que esse modelo não é o central agora? Não, aí é a desconstitucionalização. Na verdade, eles aprovam e mandam, e tiram da Constituição e mandam para a legislação complementar, onde lá não precisa nem de ter 3/5 dos votos, basta ter maioria simples para aprovação. É o caos total. É justamente aí a armadilha, é uma pegadinha. Fala assim, não tem problema nenhum, passa a capitalização, aprovamos, mas não vamos falar que jeito que é agora, manda para a legislação complementar. Na legislação complementar, com maioria simples, não precisa de 3/5, não está mais na Constituição, já não é mais um direito constitucional, aí passa a ser uma discussão mais banal, e aí eles podem fazer não apenas essa modificação, que já estaria garantida no texto da reforma da Previdência, mas poderia inclusive encaminhar outras modificações com votação com maioria simples e sem o preceito constitucional. Pois é, mas
Pelo que eu percebi, então, o senhor está dizendo aí que a espinha dorsal do projeto não interessa à base do governo discuti-la. A questão é que esse assunto, então, tem a possibilidade de ser aprovado pela maioria, já que essa maioria não colocou esse assunto como um tema passível de negociação. De início, a proposta toda da reforma da Previdência teria condição de ser aprovada, porque o governo tem maioria na Câmara. A questão é que nós vamos fazer o debate na medida que a gente faz o debate, na medida que se explica, na medida que informa, na medida que mobiliza a sociedade, existe uma pressão também sobre os parlamentares. Existe essa pressão sobre os parlamentares. Isso aconteceu também quando o governo Temer apresentou sua proposta da reforma da Previdência. Eles tinham maioria no plenário, mas não conseguiram fazer a votação por causa da pressão da sociedade. Então vai ser esse debate, essa conscientização, essa informação, mostrar as armadilhas que tem no texto, os riscos que nós estamos correndo. É por aí que nós conseguiremos, com toda certeza, impedir que esta votação seja feita no plenário e essa matéria seja aprovada. Pois é, mas aí a gente sente que há uma certa dificuldade dos partidos de oposição de fazerem esse que o senhor chama de enfrentamento. Nós estamos vendo aí a base falando, a base já, a suposta base, né, porque ela formalmente ela nem existe na questão da Previdência, já elencou os assuntos os quais ela não concorda, e a gente, aí eu pergunto, essa frente de oposição não está atrasada nesse debate da Previdência? Não, pelo contrário, exatamente o contrário. Antes de começar o debate da reforma da Previdência, porque hoje é que vai começar, nós teremos o primeiro debate na Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Constituição e Justiça ainda não é a comissão que discute o mérito. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aí é que vai formar uma comissão especial que vai analisar o mérito. Antes mesmo de aprovar a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, já setores do próprio governo já admitem que tem que mudar a proposta. Então nós já estamos avançados, porque nós já começamos a tirar deles a concordância que alguns pontos realmente não pode prosperar. Então já é um excelente começo, antes mesmo de começarmos o debate na comissão especial, que é onde nós vamos analisar o mérito e onde nós teremos a oportunidade de mostrar os pontos frágeis dessa proposta. E depois ainda teremos o debate no plenário, que é o do plenário, que é a votação definitiva, onde eles terão que garantir 308 votos, que não será uma tarefa fácil para o governo. Mas essa mudança e esse posicionamento dos deputados da base não é mérito da oposição. Isso aí é um debate que ocorre na própria base do governo. Não, mas eu não disse em nenhum momento que era mérito da oposição. Estou dizendo que o governo vai ter dificuldade. Independente de ser mérito da oposição ou não, o governo terá dificuldade de arrumar os 308 votos para fazer a sua aprovação. É porque a minha pergunta foi a seguinte, a pergunta anterior, se essa frente de oposição não está atrasada em definir a articulação e o trabalho, já que a base do governo já definiu os pontos que ela vai lutar contra, que ela não concorda. Isso. Aí eu perguntei, a base e a oposição não está não fez uma reunião de líderes e anunciou esses são os pontos que nós vamos lutar contra. Já anunciamos, foi isso que eu falei, foi feito a semana passada com a assinatura dos 6 partidos de oposição. Sim, semana passada foi a criação da frente, né? Não é isso? Exatamente, na formação da frente já foram elencados os pontos de estratégia de trabalho, inclusive, não apenas os pontos que nós questionamos, mas a estratégia de trabalho que passa não apenas por abordagem aos parlamentares aqui no Congresso, inclusive das dissidências das bancadas que apoiam o governo, mas um trabalho sistemático na sociedade com a realização de debates, de reuniões, de audiências públicas, onde possa fazer uma informação à sociedade e, com isso, motivar as entidades, instituições, sindicatos, associações, igrejas. Inclusive, essa semana nós temos uma reunião aqui com a diretoria da CNBB, inclusive dentro dessa estratégia traçada pelos partidos da frente de oposição, para debater com as entidades e, com isso, mobilizar a sociedade com pressão aos parlamentares. Então, esse trabalho será feito
não apenas de pressão partido por partido, mas parlamentar por parlamentar. Haverá um incentivo para que todas as cidades elas possam abordar os parlamentares que representam o seu município no sentido de poder questioná-los sobre a sua posição. Por exemplo, inclusive nas câmaras de vereadores, com um trabalho sistemático de audiências públicas, onde estarão organizando e também aprovando nas câmaras de vereadores moções de repúdio à proposta da reforma política, da reforma da Previdência, como forma de questionamento aos parlamentares. Tudo isso dentro de uma estratégia onde nós queremos dificultar realmente a aprovação dessa proposta, porque ela é altamente nociva aos interesses, principalmente do povo mais simples, humilde, trabalhador, que é a grande maioria da população. Deputado federal Rubens Ottoni, do PT, conosco aqui na Sagres. Deputado, o PT, então, Partido dos Trabalhadores, além de ser oposição ao Bolsonaro, também é oposição aqui em Goiás ao governo de Ronaldo Caiado e a Iris Rezende em Goiânia. O PT vai continuar isolado na eleição do ano que vem, na eleição municipal de 2020, de ter candidatura sozinho? Nós estamos muito animados no trabalho para 2020, no trabalho do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos uma presença importante na eleição de 2018, na eleição do Estado, com a professora Kátia, nossa presidenta, foi nossa candidata a governadora, que nos honrou muito, levando a mensagem, mostrando um preparo e um conteúdo muito importante de conhecimento de toda a realidade. Isso serviu de base, de apoio para um trabalho que nós estamos fazendo agora, Rubens Salomão, em todo o estado de Goiás, de formação dos diretórios municipais em todos os municípios de Goiás. O nosso objetivo é nos 240, chegarmos ao final desse ano com o partido organizado nos 246 municípios do estado. Já fizemos o nosso calendário de organização. Teremos em setembro a eleição dos diretórios municipais, em outubro a eleição do diretório estadual e em novembro a eleição do diretório nacional. Este é o ponto de partida. Nós já estamos trabalhando isso nos municípios, inclusive com formação das chapas de vereadores em todos os municípios, porque você sabe que a grande diferença e a novidade da campanha do próximo ano será o fato de não ter coligação proporcional, não haverá coligação para vereador. Então, o nosso trabalho é sistemático na formação da nossa chapa de vereadores. E para fevereiro, março, abril, é que nós vamos discutir chapas de candidato a prefeito. Aí nós vamos analisar cada realidade, cada município e ver aonde o partido terá candidatura própria, aonde poderá trabalhar de maneira com aliados. Esse vai ser uma discussão para o início do ano. Até lá, esse ano é a prioridade de organizar o partido nos 246 municípios, garantindo chapa de vereadores e já preparando as nossas lideranças para o desafio de 2020. Em 2016 o PT fez uma coligação lá com vários partidos pequenos, os partidos pequenos elegeram vereador e o PT não, né? O PT não tem vereador em Goiânia hoje. Agora nós não temos esse risco mais, porque nem a coligação vai poder fazer. Agora cada partido ele terá que fazer a sua própria chapa. Então, isso será, inclusive, um diferencial muito positivo para o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que trabalha de maneira coletiva, e isso faz com que ele vai obrigatoriamente ter a sua chapa de vereadores, e esse exemplo que você deu aí muito bem, ele não terá mais risco de acontecer. O PT parece ter um trabalho ainda em desenvolvimento, deputado, aqui em Goiás, com a Kátia Maria, que foi candidata ao governo no ano passado, é a presidente regional, e com a Adriana Costa em Goiânia, a presidente metropolitana do partido. Elas devem continuar nessas eleições aos diretórios aí no final desse ano? E como é que deve ser a candidatura em Goiânia no ano que vem? Esse trabalho, como eu disse, nós estamos fazendo um trabalho em todo o estado, coordenado por nossa presidenta, a professora Kátia, organizando o partido em todo o estado, preparando as chapas de vereadores. A eleição e as candidaturas majoritárias, candidatura a prefeito, cada município evidentemente estará discutindo, temos nomes para serem debatidos, nomes naturais, como é o nome da deputada Adriana, que nos honra muito, nos orgulha com o seu trabalho, o deputado Gomide, lá em Anápolis também, que tem uma presença muito importante, não apenas na cidade, mas em todo o estado, e outros nomes que vão aparecendo. Esse debate das candidaturas majoritárias, cada município levará adiante, fará o seu debate, e a tendência é que essas definições majoritárias, elas aconteçam lá para fevereiro, março do ano que vem. Mas até lá nós temos que preparar o nosso exército, preparar a nossa equipe, e isso significa formar a chapa de vereadores, fortalecer os nossos diretórios municipais, projetar as nossas lideranças em cada município do estado. Cileide Alves, acho que tem uma dúvida aqui ainda, deputado.
esclarecimento, deputado, o senhor disse que são 6 partidos que estão nessa frente. Eu anotei aqui o PT, PDT, PSB, PSOL e PCdoB, que dá 5. O 6º partido é qual? A Rede. Ah, porque ela não estava na lista aqui que eu encontrei dos partidos. PT, PSB, PDT, PCdoB, Rede e PSOL. Ok, obrigado. O deputado falou essa lista aqui algumas vezes. Deputado, um abraço, obrigado pela entrevista, bom dia, bom trabalho. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado.